Olá, está no ar mais um programa Santa Inovação e hoje falando aí do setor de tecnologia em Santa Catarina e também da transformação digital nas empresas. Para falar desse assunto, eu recebo aqui a Luciana Sayuri Oda, ela que é analista de assessoria da Assessoria de Projetos Especiais, responsável pelo tema Transformação Digital no Sebrae aqui de Santa Catarina, é mestre em gestão de design com especialização em tecnologia da informação e também em empreendedorismo. Obrigado por aceitar o convite do Santa Inovação. Obrigada pelo convite. Recebo também Gabriel Santana Palma Santos, que é doutor em Gestão do Conhecimento no Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor executivo da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e também coordenador da incubadora Midtech. Seja bem-vindo, muito obrigado. É um prazer. Vamos lá, então. Vamos começar já falando da questão da tecnologia aqui no Estado, que corresponde a 5,6% do PIB, né? Então, bem representativo, né, do PIB aqui do Estado. E isso é muito fruto do empreendedorismo. Afinal, são mais de 12 mil empresas no setor aqui em Santa Catarina, né? Isso confere mesmo, né? Tem essa vocação do empreendedorismo, né? Sabe que o setor de tecnologia de Santa Catarina talvez ainda não seja tão conhecido no mundo, mas a força que a gente tem aqui no Estado e a representatividade que a gente tem no Brasil já é muito importante. São 12 mil empresas e isso significa que existem empresas de tecnologia por todo o estado. Isso é mais uma característica de Santa Catarina. Não estamos concentrados somente em uma ou duas cidades. Existem empresas espalhadas por todas as cidades de Santa Catarina e a gente vê um aumento muito grande no número de empresas. Isso é muito interessante. Um outro ponto também a ressaltar é que são empresas de diversos segmentos, ou seja, dentro da tecnologia, são empresas que desenvolvem soluções de software e hardware em diversos segmentos, desde saúde, educação, agronegócio, internet das coisas, ou seja, é muito diversificado o setor de tecnologia. E a gente vê um crescimento exponencial do número de empresas aqui no estado. A gente vai falar ainda no programa de hoje sobre o perfil de cada região, né? Porque tem a região da capital, que corresponde a 40% desse setor aqui no estado. A gente vai detalhar um pouquinho mais a respeito dessa região, mas a gente falou de 12 mil empresas, o que gera também muitos empregos nessa área, né, Luciana? Com certeza, mais ou menos 50 mil empregos gerados, né, por conta dessa força, né, empreendedora do estado. E é interessante o que o Gabriel colocou, assim, com relação à distribuição, né? As ações que a gente consegue realizar no estado, elas acabam tendo engajamento e uma repercussão, né, positiva no ecossistema como um todo. Então, muitas coisas que acabam acontecendo aqui em Florianópolis acabam sendo referência em outras regiões, né, os eventos, e acaba sendo referência também, né, para esses núcleos ou ecossistemas ou microsistemas locais, né? Já que a gente já entrou nesse assunto, então vamos detalhar um pouquinho mais. Muito se fala na questão de desenvolvimento de software, né? Mas a gente tem, como você já citou, a questão do agronegócio, tem a indústria têxtil e tudo mais. Se a gente pudesse dividir ali nas regiões aqui do estado, Gabriel, como é que a gente dividiria? Capital? Bom, Florianópolis e a região da capital é muito focada em software, de fato, e tem uma diversidade bastante grande. A gente não consegue falar um único setor específico. A gente tem empresas assim com uma representatividade nacional e internacional em diversas áreas. Porém, a gente percebe que cada vez mais tem um perfil de empresas que está sendo considerado cada vez mais. São empresas que buscam uma atuação internacional, buscam escalabilidade, ou seja, tem um modelo de negócio um pouco parecido, ou seja, aquelas empresas que foram ganhando sucesso foram inspirando as empresas Novos seguintes. negócios. Então a gente tem grandes empresas que referência na área de marketing digital, por exemplo, que é uma grande força aqui, empresas muito importantes na área do segmento de energia aqui na região da capital também, e assim, enquanto software, soluções para todas as áreas. Claro que na capital não é tão forte a questão hardware, justamente pensando na ilha, a gente nem pode ter, né, as indústrias. Isso ficaria mais a cargo do norte do estado? Então, isso já faz muito mais sentido em Jaraguá do Sul, em Joinville, em São Bento do Sul, né? São regiões que tradicionalmente já têm uma presença industrial muito mais forte. E aí é natural que surjam empresas de tecnologia para suprir as demandas dessas indústrias. E quando a gente fala em Vale do Itajaí, a gente pensa já logo em indústria têxtil. No oeste, a gente já pensa no agronegócio, mas a tecnologia e a inovação estão muito presentes nessas regiões também, né, Luciana? Sim, no sul do estado e na serra, né? O Sebrae, a CAT, o governo do estado tem uma parceria com centros de inovação, né? Que também estimula
essa força, né, esse setor, esse segmento, e acredito que essa união das entidades também acabam, né, deixando com que os empresários eles consigam potencializar a própria vocação, né, da região, que é um pouquinho também do papel que a gente tem de desenvolver. Sim, né, a gente fala muito do empresário, né, Luciana? Mas a gente precisa também dos talentos para que toquem esses negócios, né, o empreendedorismo, e o talento precisa estar capacitado. E a gente vai entrar num assunto agora que alguns colocam como polêmico, que é a questão do ensino à distância. Na tecnologia, existe a possibilidade da capacitação 100% à distância para capacitar essas pessoas, esses talentos, ou não? Tem que ter presencial junto com a distância, mesclado, a opinião de cada um agora. Com relação à tecnologia em si, o Sebrae ele tem muito mais cursos voltados para gestão, né? E aí quando a gente fala inovação, que é a metodologia ou a forma como a gente vai utilizar a tecnologia para pensar em soluções, novos produtos, utilizando a tecnologia, é muito mão na massa, né? Então, assim, ter só um presencial para fazer essa formação, essa captação, eu acho... Só o EAD, no caso, né? Isso, eu acho muito, muito difícil, né? Muitos empreendedores, eles já têm essa vocação pela formação, pela experiência, né? Então, as startups ou muitas empresas incubadas, o próprio empreendedor, ele já tem essa vocação e pensa no negócio utilizando esse potencial dele, né? Precisa só de um complemento com relação à parte de gestão de pessoas, como que ele vai atuar dentro do mercado, né? Aí sim pode ter uma capacitação à distância. Mas na vocação, no cerne, né, no que é o principal do negócio, EAD eu acredito que seja mais difícil. Ele contribui para aquelas regiões mais remotas, de repente, para inserir as pessoas que não teriam acesso a uma entidade, a um curso, de repente para começar a dar os primeiros passos, né? Mas você sabe, Felipe, que a nossa geração, a gente está muito acostumado ao ensino, talvez, né, presencial, né, talvez um ensino mais tradicional. Como orientação. Que, exatamente, a gente está acostumado com isso, esse foi o nosso modelo. Mas a gente percebe que as novas gerações têm uma facilidade muito grande para aprender sozinhos. Muitas vezes nem são cursos estruturados, buscam-se informações pela internet e esses profissionais eles são autodidata, eles se tornam programadores, se tornam desenvolvedores a partir de um conhecimento que eles buscam na internet, conversando com amigos, criando grupos de discussão. E esse conhecimento hoje está presente por toda parte. Então, alguns fatores são muito importantes no nosso setor, como, por exemplo, o domínio do inglês. Porque hoje, a maior parte desse material que existe, os fóruns de discussão, tudo isso, na maioria das vezes, estão na língua inglesa. Então, é muito importante que os nossos profissionais estejam capacitados na língua inglesa. Mas eu entendo que é uma tendência, cada vez mais, o ensino à distância fazer parte, né, da formação desses profissionais. E mais do que isso, são conhecimentos complementares, ou seja, talvez você não vai buscar a totalidade do seu conhecimento com base no ensino à distância. Até pode ser, mas eu vejo que muitos conhecimentos complementares estão sendo buscados a partir desse meio, porque talvez é mais barato, porque talvez seja mais cômodo, né, no dia a dia das pessoas conseguir fazer seu próprio tempo, seu próprio horário, e aí conseguir complementar a sua especialidade ou aprender coisas novas. Como o setor ele avança muito rápido, rapidamente surgem novos conhecimentos, novas linguagens e as pessoas precisam se atualizar rapidamente. E nesse ponto, o ensino à distância ajuda muito. Essa era até a minha próxima pergunta, que eu quero aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa reciclagem, porque no mercado como um todo, os profissionais precisam de reciclagem. Na tecnologia e inovação, muito mais, né, Luciana? Com certeza. O processo é muito mais rápido, dinâmico, né? E concordo com o Gabriel que a gente tem que tentar utilizar mais, né, essa questão do EAD, do online, mas quando a gente fala de tecnologia e inovação, e aí dentro do Sebrae a gente atua com esse setor, mas eu também penso muito nas empresas tradicionais, né, e que tem também essa questão da dificuldade de utilizar tudo isso. Se a gente fala em linguagem de programação, todas essas outras tecnologias que existem, eu acho que para eles isso já é muito natural, né? Se a gente pensa nas empresas tradicionais, eu acredito que ainda também tem que se desmistificar, né, a possibilidade deles conseguirem ter acesso à informação de forma mais barata, mais ágil, né, com menor custo, quando ele quiser. É uma dualidade, fico pensando, o setor está muito avançado e ainda também tem toda uma outra base, né, de empresários que ainda precisam avançar para acompanhar, né,
tudo isso que está acontecendo. Bacana, bacana. A gente está falando muito de iniciativas, de como se capacitar esses talentos e tudo mais, e a nossa repórter Leneza Kras foi até a faculdade Senac e traz para a gente alguns exemplos dessas iniciativas que vêm dando certo. Com 15,5 bilhões em faturamento e exportando para os 5 continentes, o setor de tecnologia representa 5,6% da economia de Santa Catarina. São mais de 12 mil empresas e aproximadamente 47 mil colaboradores no setor. Os dados são de 2018, do relatório da Associação Catarinense de Tecnologia. O desempenho positivo do setor de tecnologia e inovação em Santa Catarina não acontece de forma isolada, e sim graças a uma série de fatores. Entre eles, as capacitações que são oferecidas por entidades e instituições aos empreendedores. A FEComércio, por meio do Senac, é uma destas apoiadoras. Através do Programa de Tecnologia e Inovação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial colabora no crescimento e desenvolvimento das empresas catarinenses que estão buscando inovar nos seus negócios. O Senac oferece toda a parte de formação continuada, desde as pós-graduações, graduações e cursos técnicos que nós oferecemos para os nossos alunos. E também através da Maratona de Inovação e das missões técnicas para o Vale do Silício, Nova York e Alemanha. O Programa de Tecnologia e Inovação do Senac é formado por workshops, palestras, cursos EAD e capacitações. Outra ação é a Missão Técnica Vale do Silício, realizada anualmente, que conta com ampla participação dos empresários catarinenses. O que a gente pôde ver de inovador que as empresas daquela região têm, né, do tipo de trabalho que eles fazem, do comprometimento que cada colaborador dessas empresas tem para com o serviço final que eles têm que fazer. Então, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia, trabalhamos com internet, e lá estão os maiores do mundo nessa área, né? Google, Netflix, Facebook, WhatsApp, onde com essa missão nós fomos visitar todas elas, e a gente viu, né, na raiz lá a produção de cada serviço, de como que é a filosofia de trabalho dessas empresas, a liberdade que cada colaborador tem para produzir, para fazer e o seu comprometimento que ele tem. O coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Senac de Florianópolis fala das principais tendências em inovação e as áreas em expansão no estado. Possivelmente, no futuro, a gente vai escutar muito em relação à parte de segurança da informação, cada vez mais, devido às novas leis. Também a área de ciências de dados e também de análise desses dados. E a parte de desenvolvimento de tecnologias em nuvem, principalmente focadas na área de cidades digitais e cidades inteligentes. Em relação ao faturamento médio no país, Santa Catarina fica em 4º lugar geral, atrás dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal. No estado, as empresas do setor de tecnologia estão presentes em todas as regiões, com destaque para a Grande Florianópolis. Santa Catarina, como um todo, já é destaque a nível nacional, mas como polo referência hoje é a Grande Florianópolis. Existem também regiões do norte do estado, a exemplo de Joinville, do Vale do Itajaí, como Blumenau, que também se destacam a nível nacional. Obrigado, Leneza. E sobre essa missão técnica no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né, que acontece, se eu não me engano, todos os anos, né? Qual que é a importância, né, Gabriel, também Luciana, dos empresários catarinenses, dos empreendedores e até estudantes também aqui de Santa Catarina participarem, empresas como Google, Netflix, né, Uber, que estão lá no Vale do Silício, né, concentradas, e traz esse know-how aqui para Santa Catarina? O Vale do Silício, ele é como a Disneylândia para as crianças, para os empresários do setor de tecnologia, né? Então, todo mundo que trabalha no setor tem o sonho ou o desejo de conhecer o Vale do Silício, porque é a grande referência, né? Ou seja, lá foram criadas as maiores empresas de tecnologia do mundo e existe uma questão cultural muito significativa. Então, quando a gente vai ao Vale do Silício, a gente vai muito beber dessa fonte. Ou seja,
como lá foi criado esse ambiente, como as pessoas se capacitam por lá, como se dão os novos modelos de negócio, como se faz a captação de investimentos, como se dá a colaboração entre empresas, ou seja, como eles estão anos à frente, o mundo todo vai até lá para buscar um pouco dessa inspiração e mais do que isso, tentar trazer essa cultura para os seus próprios locais. A gente não vai replicar Vales do Silício no mundo. O Vale do Silício é um local único, certo? Porém, a gente consegue aprender com diversas questões que são trabalhadas lá e trazer isso para a nossa realidade. Né? Então, o Senac é nosso parceiro, o Senac, inclusive, tem um ambiente no nosso novo centro de inovação no centro da cidade. E todas as áreas, como a Luciana estava falando, precisam buscar aspectos dessa cultura e trazer para o seu negócio. É por isso que a Luciana é especialista em transformação digital, porque é uma transformação, não é? Porque não é aquilo que vinha sendo feito, é preciso pensar diferente e para isso a gente tem que se capacitar e conhecer onde está dando certo. Isso ajuda muito na sua área, né? Como ele falou, transformação digital. Com certeza. As pessoas chegam muito mais prontas a partir dessas experiências, né? E um aspecto bem importante, né, quando a gente fala de transformação, está ligado à tecnologia, a todas essas novas terminologias e tendências que estão acontecendo, mas vale a pena ressaltar, assim, no Vale do Silício as pessoas vão vivenciar, né, aquele ambiente. E isso, né, o networking, o que elas vão entrar em contato com as empresas, com esses cases, eu acho muito mais importante para esse momento de transformação digital. É muito mais uma mudança de mindset, da forma de fazer negócio que é diferente, onde a gente utiliza a tecnologia de forma transversal, né? E que lá eles conseguem fazer de uma forma tão orgânica, né? E tão natural, onde a gente tem que aprender, a gente tem que buscar ainda como que eles fazem para trazer essa experiência, né? E esse conhecimento para cá. Você acredita que só vivendo mesmo, então, vamos supor, vai um gestor de uma empresa lá, busca conhecimento, não consegue passar 100% do que ele vivenciou para os demais? Não tem como. Ele pode tentar transmitir, né, um pouquinho do aprendizado, mas acredito que a vivência, né, daquele ambiente, dos eventos que acontecem, de todas as reuniões, né, de negócio que vão acontecer lá, tem uma particularidade que é única, né, do Vale do Silício. Então, é muito importante essa experiência para conseguir trazer um pouquinho, né, desse aprendizado para o dia a dia dos negócios, independente até de setor, né? Verdade. Independente de E setor. fora a experiência também de troca com os próprios empresários catarinenses, né? Porque tu fica dias numa missão fora do país, acaba gerando um relacionamento de amizade e tudo mais, e quem sabe até negócios, né? Sem dúvida, a gente fala que é muito mais fácil a gente ter tempo para conversar com as pessoas em missões e viagens do que aqui no dia a dia. No dia a dia são tantas atividades que a gente talvez não consegue parar para passar dias inteiros, jantar, almoçar, fazer visitas. Isso gera assim um aspecto também humano aí de conhecimento, né, de aproximação, que é muito importante. No fundo, a gente faz negócio entre pessoas, né? Não entre CNPJs. Então é importante esse relacionamento e uma pessoa vai passando para o outro e facilitando problemas que eu já tive, eu já posso passar para você não vai passar pelos mesmos problemas ou vai passar por eles de uma maneira mais rápida, né? Aprender com os meus erros é mais fácil do que aprender sozinho, né? Então esse aspecto de colaboração é uma das principais virtudes do Vale do Silício, que é isso que a gente tem trazido um pouco para cá também. E a cultura do erro, né, que você comentou. Lá eles têm essa cultura do erro muito mais tranquila, coisa que aqui a gente acha, né, uma coisa pesada e que é penoso. A cultura do erro de tentar até acertar. Tentar até acertar várias vezes e compartilhar por que não deu certo, né? Aqui a gente já tem a cultura contrária. Eu errei, não, vou ficar quietinho, não vou falar. Mas esse aprendizado com a cultura do erro que eles têm lá, eu acho muito positivo, né? Para o crescimento e para ganhar tempo, né? Para qualquer situação. A gente vai continuar com esse papo aqui com a Luciana, com o Gabriel, aqui no Santa Inovação. No próximo bloco a gente vai falar do destaque da capital Florianópolis, que ocupa aí, pelas minhas informações, depois vocês vão me confirmar, o 4º lugar, a 4ª posição em faturamento médio no setor de tecnologia no país. Então não saia daí que o Santa Inovação volta já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA, hoje falando sobre o perfil do setor tecnológico em Santa Catarina e também a transformação digital. A gente deixou no bloco anterior aí a questão do destaque de Florianópolis, né, da capital, no setor tecnológico no país, ocupando aí a 4ª posição em faturamento médio. É um destaque bem interessante, né, para uma capital de um estado não tão grande em territorial, né, mas com destaque na questão tecnológica, né, Gabriel?
Florianópolis tem várias questões que vêm se destacando, né? A gente tem que considerar que é uma cidade que talvez também por não ter uma base industrial muito significativa, a gente encontrou um terreno fértil para que os empreendedores pudessem explorar o setor tecnológico. E o outro fato é que a gente tem aqui também universidades, certo, que nos ajudam muito na formação de talentos que nutrem essas empresas de tecnologia. E fatores como empresas de tecnologia do passado que tiveram sucesso lá no início e foram inspirando outras empresas. Então, a gente quando verifica essas premiações como a segunda melhor cidade para se empreender no Brasil, o quarto faturamento médio, a maior densidade de startups do Brasil, são todos dados que nos remetem assim, à importância que o setor já ocupa na capital catarinense. Isso é muito bom para Florianópolis e para as demais cidades do estado, porque é uma indústria limpa, é uma indústria de tecnologia que gera salários superiores à média de mercado. Com vagas em aberto? Com muitas vagas em aberto, são mais de 1.500 vagas em abertos aqui em Florianópolis, ou seja, acaba se tornando um polo de atração de profissionais que querem empreender, querem fazer diferente, querem conquistar novos mercados, porque grande parte, mais de 90% da receita das empresas vem de fora do estado, ou seja, elas produzem aqui, né, utilizam o conhecimento intensivo aqui, mas vão vender esse conhecimento, essa solução para fora do estado e fora do país. Isso traz receita para o estado, isso traz bons empregos, né, traz riqueza de uma maneira geral. E o que o profissional, né, precisa ter para se destacar, então, Luciana? O Sebrae é muito importante, né, nessa questão do empreendedor, como o Gabriel falou, as entidades, as universidades também contribuem muito, mas o profissional, o perfil dele, como que ele faz para se destacar nesse meio aí e conquistar uma dessas vagas? Então, uma questão que a gente aborda bastante lá no Sebrae e que falamos em transformação digital ou inovação, os empresários têm que olhar para a dor, né, do cliente ou do setor ou do segmento que ele vai atuar. Então, muitas vezes, tem empresários que têm boas ideias, mas para quem que ele vai resolver? Né? O que ele está oferecendo em serviço ou produto, ele vai entregar esse valor para quem? Né? Então, é uma nova forma de pensar, né? E de formar o teu negócio, né? Que vem com essa abordagem de inovação, de transformação digital e que muitas vezes as empresas tradicionais, né, elas acabam só vendendo produto, né, de forma como a gente sempre trabalhou até então, no automático. Então, se a gente começa a olhar o perfil das startups, ou mesmo das empresas incubadas, elas estão com um foco bem específico, né, em um nicho de mercado que tem uma dor que ainda não foi trabalhada e que precisa ser desmistificada e detalhada para você conseguir, sim, entregar valor e um produto e serviço diferenciado. Isso é um destaque, né, que só precisa pensar. Legal. Você citou a questão da incubadora, né? E nós estamos lá daqui de um especialista nisso, que é o Gabriel lá da Midtech, da CAT, né? E como é que funciona, Gabriel, para participar desse processo, né? Como é que funciona a participação de novos empreendedores em incubadoras? Porque são vagas limitadas e por período, né? Exatamente. A nossa incubadora de empresas, o Midtech, já existe há 20 anos e foi uma parceria desde o início com o Sebrae. Né? Lá na década de 90, o Sebrae fez um estudo e viu que existia uma vocação muito forte em termos de tecnologia já aqui na cidade. Então, desde o dia 1, a ACAT e o Sebrae trabalhando junto em prol dos empreendedores aqui da região. Nesse período, a incubadora já graduou, ou seja, já passaram por esse processo mais de 105 empresas de tecnologia, o que é muito significativo. Só que, ao longo do tempo, a incubadora também teve que se reinventar, porque o mercado mudou muito, as necessidades dos empreendedores mudou muito. O Sebrae sabe melhor do que ninguém dizer isso. Então, a incubadora, hoje em dia, muito mais do que infraestrutura física, que no passado era importante, hoje ela oferece acesso a investimentos, acesso a mentores, contatos, acesso a mercado, né, aos clientes, um ambiente de colaboração entre os próprios incubados e um acompanhamento muito próximo, ou seja, a gente tem encontros semanais com essas empresas, a gente acompanha os dados dessas empresas, a gente disponibiliza em conjunto com o Sebrae uma série de consultores bem especialistas no setor de tecnologia para que possam acompanhar essa empresa no dia a dia e entender, né, quais são as necessidades dela. E é muito natural que nesse período que eles ficam durante o processo de incubação, que em média são 2 anos, que as empresas mudem tudo. Isso é muito normal, porque quando se começa um negócio, a gente
parte de algumas hipóteses. Depois a gente vai validar essas hipóteses. Depois a gente vai ver se o cliente, de fato, está disposto a pagar aquilo que a gente imagina que ele estaria disposto a pagar. E nesse caminho se encontram novos nichos, novas oportunidades, novas necessidades de clientes, necessidades de novos conhecimentos, novos profissionais, mercados. Então, é um processo muito rico e muito intenso, porque durante 2 anos, aquele empreendedor se torna um empresário, ou seja, de fato, ele tem que tornar aquele negócio uma empresa lucrativa, que gere receita, ali, né? Riqueza. Então, a partir dali, é um hub onde a gente vai trazer uma série de iniciativas para complementar a vida desse empresário. Aí, nesse sentido, o Sebrae é muito importante por trazer uma série de programas do Sebrae e a gente disponibiliza junto o Sebrae Tech, os consultores, o Startup SC e vários outros. Muito do que você falou aqui, eu estou visualizando o Sebrae, né? Como você falou anteriormente ali, empresas tradicionais, a gente está falando muito de tecnologia e inovação, mas o Sebrae há muito tempo já dá esse start para as empresas, né? Eu tenho uma ideia de negócio, eu quero montar um negócio, seja um salão de beleza, né? Ou um restaurante, mas eu não sei que caminho tomar. E o Sebrae é muito forte nisso. Na questão de tecnologia, como parceiro lá na incubadora. Mas como é uma minoria, hoje são o quê? 12 empresas? 17. 17 empresas. Os demais não têm essa assistência. E aí entra o papel do Sebrae, né, Luciana? Sim. Todas essas soluções, né, programas que o Gabriel citou, a gente não tem disponível só para os setores de tecnologia. Né? Vale a pena ressaltar que, assim, tecnologia e inovação pode ser para qualquer setor, para qualquer segmento, para qualquer porte de empresa, né? Então, só citando, por exemplo, o Sebrae Tech, né, que acaba realmente fazendo uma consultoria especializada dentro de uma empresa com subsídio. Então, pode ser em design, produtividade, sustentabilidade, existem vários temas, né, que esse programa possibilita. E muitas vezes esses pequenos negócios não teriam acesso ou condições, né, de contratar um consultor especializado para poder fazer esse trabalho, né, de melhoria dentro da empresa. Então, o Sebrae Tech é um desses programas. Existe também o Agente Local de Inovação, que agora também está voltando no setor de tecnologia, mas ele foi criado muito mais para as empresas tradicionais, né? Então, através de uma metodologia, levar a inovação para os pequenos negócios, para daí encontrar, né, essas dores, esses nichos, essas necessidades, transformando um negócio. Né? A tecnologia pode ser agregada ou não para acelerar, para escalar, enfim, o negócio, mas precisa ser por meio de uma forma estruturada, né? de pensar a dor, né? E trabalhar a inovação dentro do dia a dia da empresa, que é um desafio. Isso aumenta a longevidade dessas empresas também, né? Longevidade, produtividade, né? Consegue ter um mercado ampliado, né? Um produto ou um serviço com maior valor agregado, né? Com certeza. Então, a inovação, ela só vai ser realmente inovação se trouxer dinheiro no bolso do empresário, que é o que a gente fala. 20 anos já do Midtech e das incubadoras, né? Isso mesmo, é uma trajetória bem importante aí com números significativos, assim, empresas que hoje são grandes empresas, atuam no Brasil e no mundo, nasceram numa das salas da nossa incubadora. E essas empresas que já concluíram esse processo, hoje contribuem para novos cases? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é a riqueza do nosso ecossistema, né? Não só em Florianópolis, como Blumenau, Joinville, Chapecó, a existência de ambientes de inovação como incubadoras, aceleradoras, elas na verdade fazem com que esse movimento se torne mais fácil para quem quer empreender e para inspirar novos empreendedores. É muito comum que pessoas que trabalham em empresas de tecnologia em algum momento pensem, poxa, agora é a hora de criar o meu negócio. E a partir daí se tornam também empreendedores e já com uma curva de aprendizado muito maior. E inovação em tecnologia, a gente fala muito em inteligência competitiva, né? Que seria estar de olho, vamos resumir assim, estar de olho na concorrência, né? Isso é importante também para não ficar para trás, né, Luciana? Com certeza, né? Quando a gente fala de inovação para os pequenos negócios, independente de setor, enfim, o olhar para fora é importante porque muitas vezes eu não faço o que o meu concorrente, o meu vizinho está fazendo e eu posso colocar esse conhecimento ou a tecnologia que seja para dentro do meu negócio para gerar um valor, né? E às vezes não olhar somente para o mesmo setor, né? Concorrentes diretos, né? Olhar o que está acontecendo no mercado como um todo para utilizar esses dados e repensar o modelo de negócio, né? Acredito que cada vez mais a gente está deixando de ter negócios tradicionais e clientes
comuns. As pessoas estão ficando cada vez mais exigentes e a forma como a gente vive hoje no dia a dia faz com que as empresas elas precisam repensar a forma como elas atuam, convivem, comunicam, né, com seus clientes. E nesse modelo vale a pena utilizar toda a informação, toda a inteligência que existe, não somente dentro do segmento, mas também em todas as áreas, né, que ela puder para poder se inspirar. Sim, ver o que já está funcionando, né? Encurtar caminhos, né? É bem isso mesmo. Eu estava vendo a tua formação aqui, Gabriel. Você é doutor em gestão do conhecimento, né? Isso. A gente fala nesse termo gestão do conhecimento. Qual que é a importância, cara, de organizar as informações aí para o auxílio no dia a dia das empresas? Olha, a gente está num momento da história que talvez a gente ainda nem saiba exatamente como a gente vai fazer isso. Se você olha o propósito de uma empresa como o Google, quando eles explicitam o propósito é organizar a informação no mundo, certo? Porque acontece, hoje a gente tem tantos dados disponíveis e a questão é o que fazer com esses dados, como extrair valor desses dados. Então, seja dentro de uma organização, uma empresa privada, seja pensando em governo, Estado, seja pensando em uma organização como a ACAT, como o SEBRAE, existe um desafio muito grande em como gerir esse conhecimento que existe ali, como compartilhar, como arquivar, como buscá-lo, como torná-lo acessível a outras pessoas. Então, isso é um universo que eu acho que a gente está no início, né? A gente percebe pelas nossas empresas de tecnologia que atuam nessa área, né, que é muito conhecida como Big Data, trabalham com esses grandes volumes de dados, fazem cruzamentos, análises críticas. Grandes empresas têm volumes absurdos de dados. E o que fazer com esses dados? E tem um ponto também, uma questão legal e ética. Até que ponto eu posso usar esses dados? Então, o mundo ainda está se adaptando a esse volume absurdo de dados que a gente percebe em todos os canais. A gente pega, por exemplo, as nossas redes sociais, a quantidade de informações que existem ali. Então, o profissional do futuro, ele precisa, de fato, aprender a lidar com esses dados, a lidar com o conhecimento, extrair valor disso. Quem souber fazer isso da melhor maneira, como o Google tem feito, ele está na frente, sem dúvida. Sobre isso da questão de dados, né, Luciana? Hoje tudo que a gente faz, qualquer cadastro, às vezes a gente nem sabe o que está deixando os dados e está deixando, né? Um e-book, por exemplo, que é uma isca que é muito utilizada, né? Sim. A gente tem um assunto lá, gostei desse assunto, para eu ler um pouquinho mais daquilo ali gratuitamente, eu estou comprando com os meus dados, né? E para onde que vai isso, né? É preocupante, né? As empresas elas estão utilizando muito, né, dessa isca, vamos colocar assim, justamente porque dados hoje têm muito valor, né? De grátis não tem nada. De grátis não tem nada. Então, assim, se eu não estou comprando alguma coisa, na verdade, eu estou repassando minhas informações e esses dados eles podem ser trabalhados, né, questão de comportamento. Várias empresas têm utilizado essas informações de uma certa forma para conseguir conhecer melhor, né, quem que é aquela pessoa que está interessada naquela informação, para verificar ou não se é possível entregar um produto ou um serviço que possa agregar, né, para o dia a dia daquela pessoa. Então, de graça não tem nada, né? A gente sabe que também tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, mas tem muitas empresas assim, que estão fazendo isso de forma bem positiva, né? Utilizando as redes sociais, entregas de informação, então está entregando conteúdo sim para conhecimento, para a pessoa aprofundar, né, sobre determinado tema. Só tem que tomar cuidado com o volume, né? Que às vezes acaba sendo muito excessivo, numa quantidade que acaba sendo aqueles panfletos que a gente recebia antes, né, na nossa caixa postal, num volume muito grande. Então também acho que tem que tomar cuidado, né? Ter esse olhar, ter essa empatia, né, com o cliente. A gente fala da panfletagem que a Luciana comentou ali, uma panfletagem digital, né? Que existe o engajamento, o envolvimento é uma coisa, né? E tu só empurrar a goela abaixo, como dizem, né? É outra, né? Sabe que nesse aspecto Santa Catarina tem muitas empresas que trabalham com marketing digital, por exemplo. Isso é um mercado que é um mercado muito grande. Se a gente pensa, né, nossa vida talvez há 10 anos, a gente não tinha esse volume digamos, de empresas tentando nos abordar digitalmente como a gente tem hoje. Ou mesmo por telefone, né? Quantos de nós já não esteve um dia e recebe várias ligações com operadores de telemarketing que tem várias informações sobre a nossa vida, sobre a nossa empresa.
Então, esse dado, de um lado, essa questão gera oportunidades para empresas, de um lado, mas também gera necessidades e preocupações de outro lado. Então, é necessário saber navegar por meio dessas oportunidades e desse mercado. E a gente tem aqui no estado grandes empresas sabendo muito bem lidar com isso, se tornando referência no Brasil e no mundo, o que é muito interessante também. Então, no fundo, a gente percebe que a tecnologia ela perpassa, né, por vários momentos da nossa vida, e a gente cada vez mais tem que usá-la a nosso favor. Né? No fundo é isso, como usar a tecnologia a nosso favor no meu dia a dia, no meu pequeno negócio, ou no meu negócio que já cresceu, ou na minha vida profissional, certo? Antigamente a gente falava que talvez alguém que tinha um diploma e passava num concurso público ou entrava numa grande empresa, Estava com a vida feita. Estava com a vida feita. Os nossos filhos, eles terão muitos mais desafios, né, do que a gente até pode imaginar hoje. E é interessante que a gente está vivendo, né, esse momento. Então, muitas vezes para os empresários ter essa percepção como cliente e transformar essa percepção e experiência como cliente em valor para o negócio dele. Né? Acho que é o momento que a gente está vivendo que traz todo esse know-how, essa tecnologia, esse conhecimento que lá fora as empresas, enfim, já estavam utilizando, e aqui a gente ainda está engatinhando, né? Tem um longo processo Lá ainda. no Sebrae, o empresário, vamos falar do pequeno empresário Sim. agora, seja ele do setor de tecnologia e inovação ou não, que queira acertar nessa área de comunicação com o cliente através das novas tecnologias, que já não são tão novas assim, mas que tem gente ainda engatinhando nesse processo. O Sebrae, ele ajuda nessa formação? Tem cursos e palestras, né, de como utilizar a rede social, né, para comunicar com os clientes. Então, utiliza as ferramentas que estão disponíveis no mercado, né, às vezes de forma até gratuita, só que explicando, né, como que ele pode utilizar isso para o próprio benefício, para o crescimento da empresa e também para agregar valor para o cliente. No Meditec também tem esse trabalho de consultoria para essas 17 empresas incubadas lá? São 11 áreas de consultoria, então tem um volume bastante denso ali de profissionais aptos a auxiliar essas empresas em todas as áreas, né? Desde comunicação, financeiro, marketing, RH, investimentos, é algo bem sólido mesmo. Você defende que é preferível não atirar do que atirar errado? É preferível você ter a mira certa, né? Essa opção não tinha, mas não tem problema. A gente vai dar uma paradinha aqui no Santa Inovação, mas no próximo bloco, no terceiro e último bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transformação digital. Entrar um pouquinho, a gente já pincelou um pouquinho, mas entrar um pouco mais a fundo nessa questão da transformação digital, que vai muito além da questão de tecnologia e inovação que está presente aí no nosso dia a dia, a gente às vezes nem percebe. Fique aí que a gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Santa Inovação aqui na TVAL. E como eu falei no bloco anterior, agora a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito aí da questão da transformação digital. Assunto que você é especialista lá no Sebrae, né? Como é que vê essa questão aí e como que ela contribui com o mercado, essa transformação digital? Essa transformação digital que nós estamos vivenciando já, mas poucas empresas ainda aplicam, né? É principalmente utilizar a tecnologia, né, que ela está muito mais acessível do que há tempos atrás, para conseguir alavancar o negócio. Então, muitas vezes as empresas elas têm uma restrição, vamos colocar assim, física, né, para atingir um determinado público ou para conseguir fazer o negócio. Ela fica restrita fisicamente. Com o digital, ela consegue alavancar e ir para outros mercados, conseguir, às vezes, até mudar o modelo de negócio e atingir outras pessoas, outro tipo de público, enfim. A tecnologia ela vem para suportar e para ajudar as empresas a crescerem. Então, essa transformação ela acaba acontecendo muito internamente, uma mudança cultural, uma mudança de pensar o negócio de forma diferente. Então, sai essa forma tradicional, né, da cadernetinha ou do, às vezes, telefone, mas de utilizar um chatbot, de utilizar um Big Data, de utilizar outros tipos de tecnologia que já estão disponíveis
para conseguir ampliar, né, e ter mais competitividade dentro do mercado. É um tema muito recente, né, para as grandes empresas já está sendo um desafio, né, colocar a transformação digital tanto interna quanto externa, né? Mas o foco no cliente é o principal, né? O foco no outro, ter esse olhar empático, né? Tanto internamente para melhorar os processos, ganhar agilidade e produtividade internamente, quanto para o cliente para conseguir entregar mais valor e de forma mais abrangente, né? É um desafio bem grande e o Sebrae está promovendo, assim, várias ações, principalmente agora, para sensibilizar o pequeno negócio para essa onda que vem, né? E não tem volta. Então, a tecnologia cada vez mais vai ficar presente, sim, no nosso dia a dia, né? E de que forma os pequenos negócios eles podem se apoderar, né? E se apropriar dessa nova onda, enfim, para conseguir criar o diferencial e se manter, né, no mercado. A gente tem a visão errada, né? Eu falo a gente generalizando assim, né? Mas transformação digital, eu vendo lá roupa na minha loja e agora eu vou fazer um e-commerce e vender minha roupa. E não é isso, né? É isso também, mas não é isso. E a gente tem que desmistificar essa questão da transformação digital, porque normalmente as pessoas pensam, puxa, que legal, mas não é para mim, né? Porque precisa de muito dinheiro, precisa de gente com conhecimento que eu não tenho, e eu tenho que fazer minha operação rodar, eu tenho que pagar meus colaboradores no final do mês, então eu não posso ir atrás disso. Então, nós, enquanto a CAT, Sebrae, a gente pode ajudar esses empresários, talvez de empresas um pouco mais tradicionais, que querem trazer um pouco mais de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando de coisas muito complexas, de robôs, sabe? A gente está falando de economizar tempo do empreendedor para que realmente ele foque naquilo que é importante. E tarefas, por exemplo, que são tarefas muito repetitivas, que possam ser feitas por um sistema, que isso seja feito de maneira a economizar esse tempo e que ele consiga ganhar mais dinheiro com isso, ele consiga de fato fazer mais com o mesmo tempo que ele já tem. Então, hoje em dia, os negócios têm problemas diversos, tanto de logística quanto de controle de estoque, controles financeiros, questão de segurança, questão de gestão dos seus próprios colaboradores. Então, vamos trazer a tecnologia para ajudar em todos esses processos. Ele não vai gastar muito dinheiro, ele não vai ser algo muito complexo, ou seja, nossas empresas estão aqui justamente para facilitar esse processo. E antigamente, as empresas precisavam fazer um investimento alto de início, né? Ou seja, eu precisava adquirir uma tecnologia, pagava-se muito logo no início. Comprar o programa, né? Hoje, a gente fala que esse acesso à tecnologia é pelo meio SaaS, que é software como serviço. Então, ele paga uma mensalidade, mensalidades baixas, e passam a ter acesso a esses sistemas que vão facilitar muito o dia a dia da pequena empresa, do pequeno negócio. Então, existem muitas soluções, com certeza. Onde existe um problema, existe uma proposta de solução de alguma empresa de tecnologia aqui do nosso estado. Vamos trazer para uma realidade, agora vamos desenhar, né? Para as pessoas aqui, para que a gente possa visualizar bem. Um pequeno negócio, tem 2 colaboradores, 2 funcionários, né? Onde é que está presente a tecnologia? Além ali do sistema de gestão do negócio, câmeras de vigilância que acompanham no celular, maquininha de cartão, o que mais que a gente pode colocar como tecnologia e inovação? O próprio celular acaba sendo um instrumento muito fácil, né, de você adquirir, e tem N tipos de apps hoje que as startups já disponibilizam, com custo baixíssimo, como o Gabriel comentou, que podem trazer agilidade para o negócio, né? Uma coisa que é importante ressaltar, assim, quando a gente fala de transformação, é muito mais às vezes a transformação das pessoas na forma como elas fazem hoje, dia a dia, né? Então, está muito mais associado à forma como eu faço, eu sempre fiz desse jeito, quero continuar fazendo, do que tentar incorporar, né, um app, um serviço, entrar em contato com essas empresas de tecnologia. Então, essa relação com o ecossistema, com o ambiente, também faz parte do momento de transformação, deixar de somente olhar para dentro da casa e tentar buscar dentro, né, da própria empresa a solução e buscar parceria, né, porque ela consegue muito mais agilidade e, enfim, ganhar escala. As empresas de tecnologia já têm muito mais isso no dia a dia, né? Tá, enfim, no DNA, já né? está no DNA. Os pequenos negócios tradicionais, eles já têm uma certa... por ser tradicional, né? Então, eles acabam se fechando dentro do dia a dia deles. O empresário está sempre correndo atrás de um monte de coisa para resolver. E quando a gente comentou, né, com relação à inteligência competitiva, é esse olhar para fora. É olhar o que as outras empresas de tecnologia têm a oferecer para o negócio dele. E é
para o pequeno negócio mesmo, que as mensalidades são super tranquilas. A gente falou em investimento aí, né? Aham. Mas esse investimento, ele se paga pelo simples fato de evitar desperdícios, ter uma gestão inteligente, um relatório ao final do mês para saber o que saiu, o que entrou, o meu preço está sendo justo, que você comentou antes também, né? Posso cobrar um pouquinho a mais sem o cliente, sem assustar o cliente. E tudo isso a inteligência artificial contribui junto aí com a gestão da pessoa, do empreendedor, né? Sem dúvida. Hoje em dia, uma empresa que não tem uma presença digital, ela já está atrás de muitas outras que já têm a presença digital. Já sai atrás. Já sai atrás. Então, a gente percebe que pequenas questões ajudam muito. Por exemplo, existem muitas tecnologias, e são simples, para ajudar esse empresário a entender melhor quem é o cliente dele. Ou seja, quem chega no estabelecimento dele, qual é o perfil desse cliente, certo? Qual que é a idade, onde que ele mora, quais são as necessidades, com que frequência ele vem ou por que ele não volta, quando ele vem, com quais objetivos ele vem, se ele sai daqui, para onde que ele vai, o que ele compra em outros lugares. Ele pesquisa os preços onde? É na rua, é pela internet. Então, assim, todas essas tecnologias que ajudam esse empresário a conhecer melhor o cliente dele vão fazer com que ele possa mudar o negócio a fim de atender melhor esse cliente para que ele volte e que ele compre mais. A gente fala para converter mais, certo? Então, isso é algo que, no final das contas, é fazer com que esse empreendedor tenha mais sucesso. Né? É basicamente isso. Então, a tecnologia não é uma despesa, ele é um investimento que vai fazê-lo caminhar mais rápido e ganhar mais dinheiro. Agora eu vou aproveitar vocês um pouquinho aqui, todo o conhecimento que vocês têm nessa área, né? Para perguntar para onde que a gente vai caminhar nesse setor de tecnologia e inovação, o futuro. Vamos colocar aqui, 5 anos à frente. Como você enxerga em Santa Catarina o setor de tecnologia, estamos agora em 2019, em 2024? É um caminho que a gente ainda está começando, mas já estamos vivendo, né? Então, se a gente se colocar no papel de cliente, de consumidor, a gente já está vivenciando isso no nosso dia a dia das mais diversas formas, seja na forma de alimentação, de entretenimento, de deslocamento, né? As empresas, elas precisam ter esse olhar, né, de como que elas podem utilizar, o que está acontecendo no seu dia a dia com essas empresas, com esses setores, para o seu negócio, né? Não tem volta, porque é um caminho que naturalmente a gente vai avançar cada vez mais. É difícil de falar lá no futuro que tecnologia que vai existir, né? Mas o que já está disponível é realmente apropriar e tentar pensar, né, como que aquela tecnologia pode agregar no meu negócio, né, de forma a entregar mais valor para o meu cliente, seja de forma mais rápida, onde ele estiver, Aí você no fala de horário que ele tecnologias quiser. globais que os empreendedores catarinenses teriam que utilizar como modelo para aperfeiçoar. E exatamente, a gente não fala também, né, de forma local. A gente, quando fala de tecnologia, é estar antenado com tudo que está acontecendo, né? O Sebrae realiza também um evento todo ano, em agosto, que procura trazer todas essas tendências e essas pessoas que são referência, né, dentro do setor, e para compartilhar com os pequenos negócios, né, que é o Startup Summit. Então, ter acesso também a esses eventos para se atualizar, né, é importante para a gente ter esse olhar lá no futuro e se preparar já desde agora. Não temos bola de cristal aqui, mas como é que você enxerga daqui a 5 anos? Pois é, não é fácil essa pergunta. A gente tem algumas tendências. Em termos de tecnologia, a gente percebe que tudo aquilo relacionado à inteligência artificial, à internet das coisas, a Big Data, que é esse, né, o uso de dados em grande volume, tudo isso cada vez mais vai ser mais intensivo, certo? Então, aquelas empresas que estão utilizando essas tecnologias, a gente vai empregar cada vez mais isso no dia a dia, isso vai estar mais presente, né, na nossa rotina. Em termos Santa Catarina, eu penso que Santa Catarina vai receber cada vez mais empresas de fora, se instalando aqui no estado, vindo buscar esse ecossistema que a gente criou, né, que está sendo criado aqui. A gente tem um ecossistema muito positivo, porque a gente tem, de um lado, talentos e pessoas talentosas, temos, de outro lado, essa população, que é uma população assim, bastante trabalhadora e um pessoal que pega mesmo com bastante vigor, né, e querem fazer esse negócio dar certo. A gente tem assim um ambiente estável, né, em termos, ou talvez um pouco mais estável em termos políticos e econômicos, em termos regulatórios também. Muitas cidades já têm leis de inovação que facilitam a vida desse empreendedor,
no dia a dia e trazem benefícios fiscais para essas empresas. Então, eu vejo a vinda de empresas não só de outros locais do Brasil, como de outros locais do mundo, a terem uma unidade em Santa Catarina. Eu vejo profissionais de outras partes do mundo vindo fixar residência em Santa Catarina para trabalhar nessas empresas, porque isso é um círculo virtuoso, né? Ou seja, as empresas vão crescendo, vão demandando os novos profissionais, eles vão atrás de ambientes com qualidade de vida para se morar. Em Santa Catarina é um estado que, felizmente, tem uma qualidade de vida muito boa. São cidades muito agradáveis de se viver, com segurança, né? Com qualidade para as famílias. Então, esse movimento, na minha opinião, vai fazer com que cada vez mais a gente tenha um aumento do número de empresas. A vinda desses profissionais vai cada vez mais tornar esse colaborador mais qualificado, porque um vai aprendendo com o outro. E eu espero, de fato, que a gente tenha grandes empresas que nasceram em Santa Catarina ganhando o mundo. Né? O nosso grande sonho... E que a sede fique aqui. Claro, o nosso grande sonho é que nessa lista de unicórnios, são aquelas empresas que têm um valuation, né, acima de $1 bilhão. A gente quer que nesses 5 anos, várias delas tenham nascido aqui em Santa Catarina, que tenham a sua base aqui em Santa Catarina, e a gente possa levar a tecnologia catarinense para o mundo todo. E eu acredito que em 5 anos a gente vai ter boas histórias para contar nesse sentido. A gente não vai citar o nome, mas antes da Luciana complementar aqui, a gente tem uma empresa de marketing digital aqui de Florianópolis que está prestes a se tornar um unicórnio aí, né? Sim, e tem outras na fila aí muito próximas, viu? Luciana, desculpa te interromper. Uma coisa que o Gabriel comentou, que eu acho interessante, hoje já existe uma procura, né, por entidades de outros estados que vêm, né, para o estado justamente para tentar entender e conhecer nosso ecossistema, né? E uma coisa que a gente comenta, às vezes, assim, eu e o Gabriel, a gente já se conhece, assim... Já trocam figurinha. O ecossistema, às vezes, ele não é formado só de PJ, né? Às vezes também é de pessoas físicas. Porque a gente conhece quem trabalha, qual instituição, como contatar. Isso também é um ambiente que é característico, né, aqui da região. Não sou daqui do estado, mas isso eu consigo perceber que, assim, em outro estado isso não aconteceria. Seria muito mais difícil, às vezes, ter essa evolução, essa percepção de trabalhar em parceria para um crescimento, né, no futuro, por conta dessa característica que eu acho local e é bem interessante, né? Acaba sendo mais próximo, trabalhar essas parcerias, elas acabam acontecendo de forma mais harmônica, né, para o desenvolvimento do estado como um todo. O Gabriel falou da questão da atração das empresas aqui para Santa Catarina, de fora do estado e também de fora do país, e acabou pincelando ali um pouquinho a respeito dos incentivos fiscais, né? De que forma que o governo do estado contribui para a atração dessas empresas e a atração de talentos. É só através de incentivos fiscais ou tem outra forma de participação? Então, o governo, junto com o SEBRAE e a CAT, por exemplo, tem, né, os centros de inovação que eles têm tanto uma estrutura física de Lages e de Jaraguá do Sul que já foram inaugurados. Então, é um centro que visa potencializar e dinamizar, né, a inovação, a tecnologia dentro do estado, e foram escolhidas essas cidades, né, com referência como polos para tentar atrair, né, empreendedores para ficar naquela região, para potencializar, dinamizar, crescer. E o SEBRAE e a CAT vai nessa parceria para não somente apoiar, mas levar, né, todo conhecimento, experiência, produtos e soluções para que cada vez mais empreendedores consigam, né, crescer e se evoluir dentro desse ecossistema. Vamos falar dessa questão dos polos regionais, então, os centros de inovação, né? Hoje tem centros e polos regionais espalhados por todo o estado aí, né, Gabriel? Exatamente. O governo do estado está construindo 13 centros de inovação, que são ambientes físicos... 3 ou 13? 13. 13. São ambientes físicos cujos objetivos são se tornar um hub, um polo que atraia diversos atores desse ecossistema de inovação local. Então, a gente vai ter ali instituições como o SEBRAE, como a CAT, instituições locais, associações locais, incubadoras, aceleradoras, investidores, grandes empresas da região que querem colaborar com as startups da região. Então, é um grande hub, né, um grande polo para atrair essas iniciativas de inovação e fazer com que aquela região cresça ainda mais. Hoje, existem já em funcionamento de Jaraguá do Sul, de Lages. Logo em breve, acredito que nesse mês próximo, deve inaugurar em Blumenau o Centro de Inovação, e outros 6 estão previstos até o final do ano. Recentemente em Joinville também, né? Em Joinville, exatamente. Joinville foi uma iniciativa interessante, que é um centro de inovação privado, não foi construído com recurso público, com dinheiro público, mas ele faz parte da rede pública de centro de inovação. Ou seja, é mais inteligente, não é necessário esperar um outro prédio ficar pronto, se já existe um ambiente
fantástico como Parceria o Agrotech Park. público-privada, né? Exatamente. Aqui em Florianópolis, a ACAT tem diversos centros de inovação. O Centro de Inovação ACAT Primavera, no centro da cidade o Downtown, no Sapiens Park também, o Sorro Centro de Inovação, em São José a gente vai lançar no próximo mês também. Então, esses ambientes, eles tangibilizam o setor de tecnologia para a sociedade. As pessoas entram nesses ambientes e, de fato, querem estar lá dentro, porque ali tem essa cultura de colaboração e as pessoas veem os negócios acontecendo. Ok. Agora a gente gostaria de abordar a questão do relacionamento entre as grandes empresas, grandes marcas, com as startups, né? Aí dos dois aqui, como é que isso contribui para essa evolução do setor? O Sebrae também tem, né, um programa que procura conectar, né, as dores das grandes empresas, que a gente sabe que pelo tamanho, pela robustez, às vezes elas têm uma forma mais lenta, às vezes, né, de se atualizar, enfim, de resolver algumas questões internas, e as startups com essa agilidade toda, né, conseguem ajudá-los, né, nessas dores, nesses problemas. Então, a gente também tem um projeto de encadeamento tecnológico que visa essa aproximação, né, criando também um novo mercado, né, para as próprias startups, que muitas vezes elas têm dentro daquela visão de entender uma dor, enfim, mas não consegue especificar ou detalhar de que forma que ela consegue contribuir efetivamente a uma grande empresa. Então, nessa aproximação, realmente as startups acabam crescendo, né, virando até uma spin-off, enfim, para poder alavancar, né, a grande empresa. E as grandes empresas vão até as incubadoras de startups ou as startups vão até as empresas? As duas coisas. As duas coisas? O grande sonho de uma startup é ter acesso ao mercado, ter acesso a uma grande empresa. Imagina eu com uma empresa muito pequena aqui na minha cidade conseguir vender para grandes players do mercado, certo? Isso é uma chancela de qualidade, de credibilidade, e a partir daí de crescimento acelerado. De outro lado, a vida dos presidentes das grandes empresas não está nada fácil, porque eles sabem que o negócio deles, o qual que eles vêm fazendo há 30, 40, 50 anos, vem sofrendo disrupção. O que é isso? Ou seja, ele vem se transformando de uma maneira tão radical que uma grande empresa hoje, que tem um predomínio no mercado, pode amanhã se tornar coadjuvante, pelo fato de uma nova empresa trazer um novo modelo de negócio, uma nova tecnologia. Então, essas grandes empresas, elas estão se preparando para essa transformação digital, mas mais do que isso, elas veem isso como uma estratégia de sobrevivência, ou seja, se aproximar dessas novas empresas faz com que elas possam aproveitar outras oportunidades e não acontecer o que aconteceu com algumas empresas que simplesmente desapareceram pelo surgimento de startups. Evitar isso. Ok. Tinha muito mais para conversar aqui com o Luciano, com o Gabriel, mas nosso tempo é limitado aqui na TVA, no programa Santa Inovação. Agradecer a todos que acompanharam, agradecer principalmente pela sua presença, também por ter aceito o convite, né? Fica o convite aberto aí para novas oportunidades, para a gente abordar outros assuntos também. Eu conversei com a Luciana Sayuri Oda, que é analista da assessoria de projetos especiais, responsável pelo tema de transformação digital no Sebrae, e também com Gabriel Santana Palma Santos, doutor em gestão do conhecimento no programa de engenharia e gestão do conhecimento da UFSC e também coordenador da incubadora Midtech, que participa dos projetos da ACAT. Muito obrigado. E você tendo sugestão também aqui, programa Santa Inovação, o endereço está aqui embaixo, basta você enviar sua sugestão de pauta ou de entrevistado. Voltamos em breve com Santa Inovação.